Olá, eu sou Daniele Camba, editora assistente do Valor Invest. Estamos aqui hoje estreando uma nova sessão que vai se chamar Com a Palavra, onde vamos conversar com executivos de grandes empresas abertas e falar um pouco sobre a empresa e sobre a visão da empresa para o investidor, para o pequeno investidor. E temos muito orgulho, estamos muito felizes de poder estrear com a Petrobras, a empresa mais importante da Bolsa há muitos anos, com o Roberto Castelo Branco, presidente da Petrobras. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Roberto. Muito obrigado, Daniele, pela oportunidade de conversar. É um prazer sempre. Roberto, eu queria começar perguntando para você o seguinte. Eu queria que você definisse um pouco como é que está o negócio hoje, sempre lembrando que a gente está falando para o pequeno investidor, para pessoas físicas. Como é que está o negócio hoje? Aonde é que a gente pode dizer que estão os principais, os melhores ativos da Petrobras? Aonde é que a Petrobras está ganhando dinheiro? Se você puder contar um pouquinho para a gente como é que está. A indústria do petróleo sofreu muito com a Covid-19, com a recessão global. Como é sabido, os preços do petróleo caíram bastante, especialmente no mês de abril. Chegaram a $19, saíram de $65 em fevereiro, uma trajetória de queda, em média foram $19, e depois houve uma recuperação, mas ainda estamos longe de atingir o nível anterior. A demanda por combustíveis também se retraiu muito no Brasil e alguns até a níveis inimagináveis, como foi o caso do querosene de aviação, que em abril foi 8% do que era no período pré-Covid. Também há uma recuperação, mas nesse caso mais lenta. A companhia procurou reagir rapidamente, não só em recuperar a liquidez, mas como respondendo rapidamente, tanto no campo de operações financeiras, como aumentando exportações de petróleo, de óleo combustível, batemos recordes históricos e encaramos a crise como uma oportunidade, e a oportunidade de acelerar a estratégia que foi posta em prática desde o início do ano passado. Então, formamos equipes ágeis, multidisciplinares, para discutir projetos e criar as condições para a sua execução, principalmente no campo da digitalização. A Petrobras estava muito atrasada nisso. Nós não só através da infraestrutura, como de processamento de dados, como através do uso de inteligência artificial, de robotização, de data analytics, nós estamos hoje bem melhores e vamos continuar a acelerar a transformação digital. Ao mesmo tempo, nós continuamos com a estratégia de concentrar no que nós chamamos de ativos de classe mundial de exploração e produção de petróleo. O que é isso? São ativos com custo de extração muito baixo. Por exemplo, no pré-sal, o custo de extração é apenas de $3,50 por barril, é um dos menores do mundo, com baixo risco exploratório e resiliente a preços baixos de petróleo. A companhia está se preparando para viver num cenário de preços muito baixos, tão baixos como $35, e ainda assim ganhar dinheiro. E a combinação de ativos de classe mundial com tecnologia existente de domínio da Petrobras, com as inovações tecnológicas que nós estamos trabalhando, projetos de inovação tecnológica, e a alta qualidade do nosso pessoal, engenheiros, geólogos, nós temos muita confiança no futuro da Petrobras como um produtor de petróleo e gás de altíssima qualidade.
o melhor do mundo em termos de geração de valor para o acionista. Eu acho que você respondeu um pouquinho a minha segunda pergunta, que é aonde você vê que estão as oportunidades, aonde a Petrobras, você vê que tem ainda espaço para melhorar. Você falou agora da digitalização, imagino que seja. Então, aonde você acha que estão gargalos que podem melhorar nos próximos Nós temos anos? muito a melhorar e a nossa visão é de melhoria contínua. Por exemplo, no negócio de refino, nós estamos focando não só com a digitalização, mas para aumentar a eficiência energética, o que reduz custos e, ao mesmo tempo, reduz emissões de carbono. Começamos a lançar alguns produtos. Já no ano passado, o óleo combustível com baixo teor de enxofre para combustível marítimo tem sido um sucesso. Estamos enfatizando a produção do diesel S10, que é um diesel com apenas 10 partes por milhão de enxofre, e lançando um novo produto, que é o diesel renovável. O diesel renovável é obtido nas nossas refinarias, ainda em fase de teste, mas já aprovado, que é o coprocessamento do diesel com o óleo de soja. E com isso nós obtemos um produto que reduz em 70% as emissões relativamente ao diesel comum, em 15% relativamente ao biodiesel e, melhor ainda, ele não causa os danos aos motores dos veículos, como é apontado pela indústria automobilística, que são provocados pelo uso excessivo do biodiesel. Então, é uma nova linha de produtos que nós temos. No caso do diesel renovável, nós aguardamos a aprovação pelo Conselho Nacional de Política Energética e sua inclusão como biodiesel, então tornando-se de uso obrigatório nos veículos nos veículos movidos a diesel numa certa proporção. Eu imagino que isso deve ser uma excelente oportunidade, né? Sem dúvida, é uma excelente oportunidade. Além do nosso contínuo esforço para a redução de custos, não só operacionais, mas nas áreas corporativas, através da digitalização, mudança de processos, e nós lançamos um programa de demissão voluntária, ao qual aderiram quase 11 mil empregados, cerca de 22% do número total de nossos colaboradores. Reduzimos em 25% o número de cargos comissionados na companhia. Com o sucesso do programa de demissão voluntária e adoção do home office em caráter permanente para parte do nosso pessoal de áreas corporativas, nós vamos reduzir o número de prédios administrativos ocupados pela companhia de 17 para 8. Temos tido agora uma gestão... Como? Quase a metade. Quase a metade. E talvez podemos ir mais com a adoção de smart offices. Com o outro foco de redução de custos é a gestão de estoques. A gestão de estoques era feita apenas pelo efeito, ou seja, a venda de excessos. Nós temos um processo agora bem estruturado para, desde o início, evitar compras excessivas. Às vezes se compravam bens que já estavam em estoque, simplesmente não havia uma integração para detecção daquele bem dentro do estoque. Temos 25 armazéns, vamos reduzir para 15, eliminando a necessidade de 15 armazéns, através da digitalização e da mudança de processos. Uma empresa muito mais ágil, redonda, né, Roberto? Sem dúvida. Por trás disso está uma mudança no modelo de gestão, com
equipes ágeis, que têm mais autonomia, a delegação de poderes é um fato. Os poderes eram muito concentrados na diretoria, no conselho de administração, o que eu chamo de continentalização da companhia. A Petrobras tinha as atividades muito segmentadas. Eu digo isso, por exemplo, na logística. Quer dizer, cada área tinha sua logística, cada área de negócio tinha seu armazém, então não se combinava entre si. A integração entre logística, gestão de estoques e as áreas de negócio, que é fundamental. Na área de relações institucionais, nós tínhamos... cada área tinha seu grupo de relações institucionais, então tínhamos, num determinado dia, várias pessoas de áreas diferentes indo a Brasília, tratando de assuntos diversos e com discursos diferentes. Então, a continentalização reduziu isso. Centralizou esse processo e tornou muito mais eficiente e eficaz. O outro aspecto muito importante é a transformação digital, como eu falava, e a transformação cultural. A transformação digital é a mudança de tecnologia. O importante, como sempre, é a pessoa, é a mudança de mindset. Eu posso ter a tecnologia mais avançada à minha disposição, se eu não acreditar nela, ela fica lá isolada sem a utilização. Não adianta colocar tecnologias sofisticadas se as pessoas não entenderam a necessidade de utilizar e não foi aceito. A transformação, você pode, por outro lado, ao mesmo tempo, pode ter a melhor estratégia do mundo, mas ela vai fracassar se não é aceita pela cultura. Então, não se trata de destruir uma cultura, de dizer, está tudo errado, nós vamos agora substituir por outra cultura. Se trata de aproveitar o que é bom, e a Petrobras tem muito bons valores, com a introdução de outros. Por exemplo, a criação de uma cultura de valor, e não as decisões não serem guiadas por volumetria. Vamos produzir tanto, mas tanto a que custo, quais são as implicações, os riscos. Então, são pontos importantes que fazem parte da agenda transformacional da nossa companhia, além do foco em segurança e respeito às pessoas e proteção e conservação do meio ambiente. Eu queria falar um pouquinho agora sobre os riscos. Quais são os riscos que estão aí no radar? A gente tem uma pergunta, a gente quer pôr uma pergunta aí com a palavra, que é: o que te tira o sono? Olha, principalmente uma empresa de petróleo, ela tem riscos operacionais grandes. E o que mais me preocupa no topo da minha lista é a segurança da companhia, a segurança das pessoas. Nós sabemos que um acidente, que geralmente é devido a uma falha operacional, custa muito caro para uma empresa, pode valer bilhões de dólares e afeta seriamente a sua reputação. Então, a nossa principal preocupação é com a segurança. É um risco que é inerente ao negócio de petróleo e gás. As operações são gigantes, existem riscos operacionais, então temos que cuidar disso. Outra questão são os riscos normais de uma companhia que produz commodities. A volatilidade de preços, que se traduz em volatilidade de caixa, que pode ser. O pior que pode acontecer a uma empresa numa crise, por exemplo, é a falta de liquidez. É como uma pessoa tendo um infarto para tudo. Então, esse risco aconteceu quando houve a crise de abril. Felizmente, nós estamos saudáveis e conseguimos
atravessar muito bem no segundo trimestre deste ano. Nós somos a empresa de petróleo que teve maior geração de fluxo de caixa operacional. Foi a combinação de esforços feitos anteriormente e agilidade das decisões para responder à crise. Então, existem riscos regulatórios, existe toda uma gama de riscos que nós procuramos administrar. Mas, eu repito, a segurança das operações e das pessoas é muito importante. Você falou agora de fluxo de caixa. A minha outra pergunta era um pouquinho sobre métricas, né? Porque assim, o investidor às vezes fica olhando muito o preço da ação e não olha outra coisa, e cada setor tem a sua peculiaridade, né? Que tipo de métricas, se você puder dar 2, 3, que você acha que são as mais corretas do investidor olhar a Petrobras? É ação, é preço sobre lucro, o que te parece um radar interessante? Olha, internamente, nossas principais métricas são a dívida, redução de endividamento. A Petrobras é extremamente endividada, apesar de ter, de 2015 a 2019, nós pagamos 70 bilhões de dólares de dívida e 37 bilhões de dólares de juros. 107 bilhões de dólares é muito. Por isso, nós temos que reduzir a dívida, e reduzindo a dívida, reduzimos os juros. Nós conseguimos fazer isso, reduzimos os juros pagos pela Petrobras, nós chegamos a pagar 7 bilhões de dólares por ano. Ano passado, felizmente, foi 4,5, e esse ano esperamos que seja menos ainda, porque retira dinheiro que você pode estar investindo ou distribuindo para os acionistas. Então, essa é uma métrica importante. Outra métrica importante é um sistema de EVA, valor econômico adicionado. Nós não nos guiamos por variáveis contábeis, como o lucro líquido, o EBITDA, porque a contabilidade tem outra função, a função de registrar as transações, os bens patrimoniais de uma companhia, e não servir de base para decisões econômicas. Então, o lucro econômico, quer dizer, o fluxo de caixa gerado pelas operações tem que ser suficiente para pagar os impostos e os juros da dívida e remunerar o capital do acionista. Se nós conseguirmos isso, nós estaremos, então, gerando lucro econômico. O nosso foco é esse. E aí, se isso partido em uma série de metas específicas, tanto em redução de custo, como em termos de aumento de eficiência, porque, ao fim e ao cabo, isso tudo vai parar no caixa da companhia, na redução do custo do capital e o benefício dos acionistas da companhia. E é o tipo de benefício que se difunde através da companhia, da economia. Uma empresa rentável, ela investe mais, ela faz mais compras de seus fornecedores, então estimula a geração de empregos em outros setores da economia, paga mais impostos, então tem um impacto, pode investir mais em responsabilidade social, na proteção do meio ambiente. Então, o retorno não é apenas privado, ele acaba tendo efeitos que se difundem através do resto da sociedade. Eu queria falar um pouquinho sobre a política de dividendo, que é uma coisa importante para o investidor também, como é que está a política de dividendo da Petrobras. E eu queria também que você fizesse uma análise para mim sobre a ação, né? A gente está passando por um momento onde o Ibovespa subiu, desceu, e aí o momento agora é uma coisa meio, puxa, nós
temos que estar nas empresas tecnológicas, as empresas de e-commerce, e os analistas têm falado um pouco sobre isso, que o investidor deu uma esquecida nos setores tradicionais, e que eles acham que é um pouco injusto, como bancos, petróleo, mineração. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da tua visão com relação ao preço hoje de Petrobras, o desempenho e a política de dividendos. A política de dividendos é simples. No Brasil, é um dos poucos países do mundo que tem um dividendo mínimo obrigatório. Então, a nossa política de dividendos depende da dívida. Quando nós chegarmos, nós vamos pagar, como pagamos, o dividendo mínimo obrigatório, até que a dívida chegue a 60 bilhões de dólares. E aí distribuiremos um adicional, uma parcela do fluxo de caixa operacional para os nossos acionistas. Então, é bastante claro, nós esperamos, quem sabe, poder fazer isso em 2022, nós tínhamos planos para 2021, mas a Covid-19 atrasou os nossos planos. O preço da ação, eu acho que os investidores estão super desvalorizados. A Petrobras tem feito vários avanços durante este ano, antes do ano passado, para melhorar a gestão do seu portfólio, para reduzir custos, para se tornar mais eficiente. Eu acho que a ação da Petrobras continua a ser barata e, para quem tiver uma visão de longo prazo, valerá muito a pena a aquisição desse ativo. A ação não reflete isso, né, nesse momento? Não reflete. Nós estamos... Por outro lado, existe uma espécie de euforia com preços de ações de tecnologia. Realmente é um setor moderno, de alta produtividade, mas tudo tem que ser adequadamente precificado. A precificação das ações da Petrobras está exageradamente pessimista. Eu acho que a companhia tem um potencial muito grande, por tudo que tem sido feito, pelos seus ativos, o seu capital humano, acho que merece um melhor tratamento pelo mercado de capitais. Maravilha. Obrigada, Roberto, pela sua disposição, e vamos nos falando. Aqui começamos com a palavra no Valor Invest. Obrigada. Muito obrigado, Daniele, por essa oportunidade de trocar ideias aqui com vocês.